Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, essa gravação eu botei para você um mapa da Armênia e Azerbaijão. O ponto vermelho representa o local de guerra. Eu coloquei esse mapa para vocês entenderem a gravidade desse cenário de guerra e o pior lugar onde podia acontecer uma guerra. Por quê? Esse ponto de guerra está pertinho da fronteira da Rússia. E também está pertinho da fronteira do Irã, está pertinho da Turquia, mas nem tanto, mas principalmente do Irã e da Rússia. Se essa guerra se espalhar pelo Azerbaijão, digamos como está acontecendo agora, militante e terrorista remanescente da Síria estão se mudando para o Azerbaijão. Todo mundo sabe que o Estado Islâmico foi vencida na Síria, mas ainda sobrou algumas rebeldes. Então eles querem se juntar a Azerbaijão contra a Armênia. E todo mundo sabe que a Rússia é o deus terrorista. Ela foi até a Síria, que não está na fronteira dela, para combater o Estado Islâmico. Agora deixar terrorista invadir a fronteira da Rússia, todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Então a Rússia, pelo tratado coletivo de segurança, a Rússia e a Armênia têm um tratado. A Rússia, a Armênia, a Bielorrússia, Cazaquistão têm um tratado de União de Estado, um tratado de segurança de Estado, segurança coletiva. Então a Rússia deve prestar assistência à Armênia. E por isso que a Rússia está de olho. E também o Irã está do lado da Armênia. Irã e Rússia, Armênia. Então, todos esses países, o que vai acontecer? A Turquia já está se juntando a Azerbaijão. Não é só boato. Várias caças F-16 já foram encontradas e drones da Turquia estão no Azerbaijão e caças da Turquia estão no Azerbaijão. Então a Turquia já entrou na guerra do lado do Azerbaijão. A Rússia e o Irã já estão movimentando artilharia, peça militar para entregar, ajuda militar para entregar para a Armênia. Irã e Rússia já estão transportando material militar para ajudar a Armênia. Por enquanto não tem tropa. Mas se esse conflito se intensificar, e se trazer várias combatentes de vários lugares, Turquia, iraniana, russa, armênio, pessoas da Geórgia, inclusive, estão entrando nessa guerra, rebelde da Síria, meu amigo, essa aqui é o pote para explodir a Terceira Guerra Mundial. Se o Irã entrar na guerra contra o Azerbaijão e contra a Turquia, os Estados Unidos vão ter um bom pretexto para atacar o Irã. Então vai nessa ordem. Turquia entra primeiro, Rússia entra depois, Irã entra. Quando o Irã entra, Estados Unidos também entra na guerra. E vira a Terceira Guerra Mundial, meu amigo. A Rússia vai entrar para evitar que os terroristas se espalhem na fronteira dela. A Turquia vai entrar para defender o Azerbaijão. Irã vai entrar para assistência à Rússia e à Armênia. E os Estados Unidos vai querer aproveitar para atacar o Irã. Então, meu amigo, vai virar a Terceira Guerra Mundial. Não tem como escapar. Se não esquentar, se essa guerra não parar agora, vai se espalhar para a fronteira Rússia, Irã, Turquia, por todo lado. E os Estados Unidos também vão entrar.